Bem-vindos à leitura bíblica do dia. Hoje leremos os capítulos 7, 8 e 9 do livro de Gênesis na versão ACF. Aproveite este momento para ouvir a palavra de Deus com atenção e paz no coração. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então entrou Noé na arca, ele e seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de tudo o que se arrasta sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. No mesmo dia entraram na arca Noé, Sem, Cão e Jafé, filhos de Noé, a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com eles. Eles e todo animal segundo a sua espécie, e todo gado segundo a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram macho e fêmea de toda carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou por fora. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de todo o gado que com ele estavam na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra, indo e voltando, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram.
E a arca repousou no 7º mês, aos 17 dias do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, ao 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu a sua mão e tomou-a e a recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis que arrancara uma folha de oliveira com o bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas ela não tornou mais a eles. E aconteceu que no ano 601, no 1º mês, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda carne, de aves, de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze para fora contigo, para que povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eis que eu estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda alma vivente que convosco está, de aves, de gado, e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo animal da terra.
E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco. Por gerações eternas o meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé, e Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a seus 2 irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e a puseram sobre seus ombros, e, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, e não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos será a seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Essa foi a leitura de Gênesis capítulos 7, 8 e 9. A palavra de Deus é viva e eficaz, que ela continue falando ao seu coração ao longo deste dia. Nos vemos amanhã com mais 3 capítulos. Deus abençoe você.